bem-vindos de volta ao podcast da Paula Tebet Maluquete. E hoje mais uma live que virou podcast com a convidada, minha amiga paulista, que eu carinhosamente chamo de Fernanda Ock. Ela é psicóloga e mestre pela USP, ela é escritora, ela é palestrante, gente, ela é tão incrível que ela fala sobre propósito, empoderamento feminino, ela tem uma comunidade incrível de mulheres porque ela encanta, é uma gênia e você não pode perder esse conteúdo. A gente falou sobre como a mulher se vê e como ela se mostra, que foi um projeto que a gente fez juntas, onde a gente palestrou no Rio, em São Paulo, em Niterói e também no exterior, em Lisboa e também em Londres. Então a gente falou para um público feminino e a gente contou um pouquinho aqui nessa live que virou podcast. Vem com a gente! E hoje eu trago aqui essa paulista, minha amiga Fer, diretamente de São Paulo, que eu amo, e a gente teve a oportunidade de se conhecer aqui na minha cidade, e faz tanto tempo que eu não a vejo, eu tô com saudade, eu vou chamar ela porque ela é uma psicóloga incrível, ela é escritora, ela é palestrante, ela treina empresas, ela é sinistra. Fernanda Ock, vem falar comigo. Fê, eu tô adaptada hoje aqui, não sei nem se tá ruim a luz, que eu tô sentada. Tá boa. Sabe aquela... Eu tava te ouvindo, eu abri... Aqui a gente tá no mundo real. Tô na casa da minha mãe, minha filha não sai da piscina, não consegui ir pra casa arrumar as coisas. Você sabe que eu liguei aqui e aí eu vi você cantando, né? Eu comecei a morrer de rir. Aí pensei, acho que eu nunca falei com a Paula sem dar risada. Ela já me liga e já começa a dar risada antes de atender o telefone, já. Ó, sabe por quê? Eu vou explicar. Eu tenho colocado música para as minhas convidadas, né? Então, tem musicazinha de introdução. Entendi. E eu tô sem equipamento aqui. E você nem cantou Bebeta pra mim? Como assim? Então, como eu, assim, é porque eu fico com medo de Ivete Sangalo ter que me chamar pra cantar com ela, aquelas coisas que a gente já sabe, eu canto minha voz, entendeu? Ela é muito, assim, é peculiar, diferente, né? Mas a gente canta Bebeta. Qual música a gente canta da Bebeta? Vou cantar uma Vou cantar 10 anos da banda Eva, então. Alô, paixão, alô, doçura, Essas antigas, hein? de um coração. Porque essa garota é uma doçura. Tô morrendo de saudade dela, não tá nem... Tá poeta ainda, essa Paula Tebet. Eu sou poeta, dá licença. Quanto Fê, tempo, seja amiga, bem-vinda. que delícia estar aqui. Obrigada pelo seu tempo, que eu sei que você tá na correria, né? Que a gente vive assim. Se fala pelo WhatsApp daqui a uns meses. Aí acham que a gente até brigou, né? Que a gente não é mais amiga, porque a gente não faz projetos juntos. As pessoas estão pensando. Niterói é assim, Niterói é Quarentena, né, gente? Já vira na boca do povo. Aqui é cidade pequena, é isso, cara. Não aparece junto, tá brigado. Entendeu? Que isso. Então, tamo junto aqui, tira um print pra falar que não tem nada de briga. Vamos fazer um print. Olha só. É muito trabalho só. Não, eu sei disso, Fê. Pra quem tá chegando agora, é o seguinte. Essa semana eu convidei mulheres que eu admiro, mulheres que inspiram, mulheres que realizam, mulheres que estão aí empreendendo e ajudando pessoas, né, a serem melhores, seja no profissional, no pessoal. E a Fernanda é uma dessas pessoas que você chega perto, você já cresce, já melhora ali, né, se desenvolve. E Fernanda é uma querida, me ajudou muito também. Ela fala que eu ajudei ela aqui, mas ela me ajudou muito também em relação a trabalho, a amizade, a pensar diferente, tentar outras formas aí de carreira. E a gente fez um projeto juntas, muito legal, chamado Como Você Se Vê, Como Você Se Mostra, dedicado às mulheres. E deu super certo, a gente fez palestras em alguns lugares, São Paulo, Rio, Niterói. Depois a gente teve a oportunidade de fazer em Portugal, em Londres. E a gente acabou, né, cada uma, né, indo para do seu lado, mas a gente está voltando em breve aí com novidades e a gente resolveu fazer essa live, né, Fê? Eu sou muito, muito grata à Paula. A Paula foi uma das primeiras pessoas, né? A Verusca me apresentou a Paula e me acolheu de braço aberto, já falou assim, quando você quer, vou ter um evento, qual é o tema da sua palestra? Já foi assim, né? Supapo. Então, a Paula abriu as portas para mim de Niterói, sou muito, muito grata a ela, que me
fez aí todas as pontes. Sempre você. Muito grata, Paula. Tamo junto, Fê. Fala um pouquinho de você. Eu já te apresentei, mas tem gente chegando, tanto do meu lado quanto do seu, né? Depois que você apresentar, eu posso falar rapidinho também de mim. E a gente começa já falando como a mulher se vê, né, Fê? A gente tem tantos bloqueios, tantos medos, a gente tem crenças que às vezes limitam a gente ser quem a gente nasceu para ser, né? Então, você que ajuda a tantas mulheres a se descobrirem, se reconhecerem e realizar, eu queria que a gente falasse um pouquinho disso. Depois eu entro com a minha parte, assim, né? Como a mulher se mostra, a gente fala, né, como ela se posiciona, seja offline, seja online. Mas se apresenta, para o pessoal conhecer um pouco do seu trabalho. É lindo. Eu sou psicóloga. Hoje, minha especialidade é funcionamento mental, é humanologia, tudo aquilo que nos faz humanos, os nossos desenvolvimento das nossas competências, autoconhecimento. Eu tenho várias frentes de trabalho, sempre fui super dinâmica. Então, hoje eu dou aula, eu presto consultoria para empresas, eu trabalho com desenvolvimento de equipes, com assessoria nesse sentido de entender estratégia, comportamento do consumo e como estabelecer uma cultura de propósito, como a gente pode veicular propósito através dos nossos produtos, dos nossos serviços. Eu trabalho com mulheres já faz 9 anos e sou muito feliz nesse trabalho. Eu comecei trabalhando com mulheres presidiárias sobre o resgate da autoestima delas. Esse foi meu primeiro trabalho com mulheres. Depois eu comecei a apoiar o prêmio Mulher de Negócios, né, do Sebrae, porque as mulheres não escreviam as próprias histórias. Quando elas escreviam, elas sempre falavam que foi por causa de outras pessoas que elas alcançaram aquilo, nunca o mérito era delas, então elas não conseguiam pontuar os requisitos mínimos para que elas ganhassem o prêmio. E então eu comecei a trabalhar dentro do empreendedorismo nessa pegada da mulher poder acessar e assumir as potências que ela tem. Essa é uma das coisas que eu sempre falo, que vai fazer a gente mudar de nível, não é o que nos falta, mas é acessar aquilo que a gente possui, assumir aquilo que a gente já possui. E fazer esse trabalho com a Paula foi muito legal. Na verdade, quando eu cheguei no Rio, eu estava fazendo propondo um trabalho de educação, né? E Verusca mudou a rota e falou, não, mas você trabalha com mulheres, me conta um pouco mais. E aí a Paula também estava trabalhando com essa perspectiva de mídia, né? Com mulheres, de mídia digital. E aí a gente esse foi o nosso primeiro projeto, como você se vê, como você se mostra, da gente trabalhar a mulher que estava com medo, né? De se expor, de mostrar o seu dom, o seu trabalho através das redes sociais. A Paula ajuda a empreender, ela vai falar aí, né? Mas ela ajuda mulheres a empreenderem através das redes sociais, usando esse veículo. Eu trabalho mais com a parte da autoestima, do propósito. A Paula manda muito. Eu nem gravava nenhum vídeo, né? E não tinha nenhuma mídia. Não tinha nenhuma mídia. Eu fui stalkear minha amiga hoje, né? Porque na velocidade, nem mídia de marido eu vejo, Fê. Ele fala assim, você viu o meu vídeo? Não vi, porque eu não vejo às vezes nem o meu. Eu gravo, às vezes já tá automático já para postar. Na MLab já posta direto e só à noite eu respondo e tal. Então, uma correria. Eu fui stalkear e tô muito feliz que você tá quase a 10 mil seguidores reais, porque eu sei que você totalmente orgânico, você sabe que eu não sei fazer. Você sabe que eu não sei fazer a parte do patrocínio, que essa parte aí eu preciso aprender com você, entendeu? Mas Fê, você carrega muita bagagem sabe? O que você faz, a sua mensagem é tão linda e verdadeira, que esse crescimento orgânico é natural. E sabe o que eu quero contar aqui? Que foi assim, ó, eu e a Paula, a gente ia fazer uma live de Dia das Mulheres há 2 anos atrás. 2, Paula? Acho que foi, 2 ou 3. A gente ia fazer uma live. Eu nunca tinha feito, ia fazer minha primeira live com a Paula. Aí ela me ligou e falou, Fernanda, não vou conseguir fazer. Ela tava, né, Betina, aquele zoom. Aí eu falei, bom, eu vou gravar um vídeo. Foi o meu primeiro vídeo. Meu primeiro vídeo que eu gravei, foi para as mulheres que sofrem. Era dia 8 de março, a nossa primeira live, a primeira live online minha. Olha! E eu gravei um vídeo, né? Aí eu gravei um vídeo e mandei. Postei. Nem lembrava disso. Aí eu postei, mandei pra Paula. A Paula falou assim, olha só, você tem que botar R$20 nesse vídeo aí. Aí
aí foi um vídeo, você lembra? Teve, sei lá, 17 mil visualizações. Bombou. Bombou o vídeo. Nada, né, gente? Hoje R$ 20 não funciona nada. Mas eu sabia que aquele vídeo carregava tanta coisa boa e que já no orgânico estava sendo bom, que se criar alguma coisinha para segmentar a audiência dela, ela ia ter um retorno bizarro, né? E foi o que aconteceu. Mas o que eu quero contar é assim, ó, nunca tinha feito, Paula que me incentivou, Paula que me ensinou a fazer qualquer mídia, ela que me ensinou, não sabia nem mexer no trem. Então eu sou muito, muito grata a ela, se hoje a gente também consegue propagar o bem, se a gente consegue resgatar pessoas. Hoje eu tenho um grupo que chama Mulheres de Fé, que tá incrível, né? Então, se a gente consegue ajudar tantas pessoas, tantas mulheres, tantas pessoas através das mídias sociais, isso também é muito mérito da Paula. Sou muito grata a ter me alavancado aí e me colocado nesse mundo. Peteleco para botar ela no online. Ó, você precisa ver essas redes sociais, essa daí. Fala, é tudo fake. Não é fake, né? Eu só mostrei para ela uma coisa que aconteceu com meu marido também. Nunca teve, nunca quis, não entende, né? Que a gente precisa. Isso é um tipo de inovação, né? De se adaptar, porque o brasileiro é líder em tempo na internet, mais de 9 horas. Na pandemia passou 10 horas na internet diariamente, sendo que a maioria desse tempo são nas redes sociais. Então, assim, não tem como a gente não se posicionar, seja como marca, seja como profissional, como criador de conteúdo, influenciador, porque o nosso potencial cliente, a audiência que a gente quer ajudar, tá lá. Então, a gente tem que saber como chegar até ela para nossa mensagem, né, ajudar. Porque se a gente deixa de fazer vídeo, por exemplo, que é mais de 86% das pessoas preferem consumir vídeo, e isso é pesquisa, né? Ninguém vê mais manual, vai lá no YouTube saber como funciona. Por isso que o YouTube é mais assistido que a própria TV aberta. A gente não precisa nem falar sobre a importância, né, desse formato de post, mas as pessoas deixam de fazer e esquecem que pode estar ajudando pessoas. Quando você pensa que não é sobre você, porque quando é sobre a gente, né, Fê, a gente fica preso. Eu já passei por isso, de medo do que vão achar. Outros profissionais sabem mais que eu. Será que eu tô bem, né? Hoje eu tô zero, tô sem maquiagem. Na verdade, eu apareço sempre aqui sem maquiagem, né? A Fernanda me conhece. Hoje eu pedi aquele baby cream lá que você me dá latica lá. Aí houve essa. Deixa eu contar. Você viu, gente? Eu também contribuo com a Paula, viu? Contribui, tá vendo? Paula, ó, isso aqui, essa maquiagem é boa. Olha só, presta atenção, gente. A Fê, eu sou 10 anos mais velha que a Fernanda. Eu vou fazer 40 daqui a 3 meses. Tenho uma filha e tudo mais. E aí, Fernanda, eu comecei a ter olheira que eu nunca tive na minha vida. Né? Porque dormindo mal, filha pequena e tal, trabalhando muito. E aí, Fernanda indo para isso, eu falei, Fê, preciso ajudar essa minha cara aqui, me ajuda, não sei me maquiar. Hoje, olha que coincidência. Hoje eu tive que gravar conteúdo para marca, né? Que eu tenho feito muito conteúdo em vídeo. Vídeo institucional, vídeo em formato de personagem, sketch, para marcas e até marcas grandes, que em breve eu vou poder falar. Muito legal, assim, esse caminho que eu trilhei, que nem sentei ainda para conversar com a Fê. Mas aí eu fui gravar, tinha acabado. E eu falei, ai meu Deus, e liguei pra Perfumaria Beijo. Olha, eu fazendo propaganda gratuita aqui. E aí eles falaram, só dá pra entregar amanhã. Eu falei, então deixa, vou ter que dar um jeito, porque eu tenho que gravar e tal. E aí a menina me liga de novo. Eu não sei se ela stalkeou meu WhatsApp, meu nome, foi no Instagram. Aí ela me ligou, olha, eu vou te entregar hoje. 3 horas, pode ser, não, que eu vou gravar 2. Ela me ligou de novo. Oi, Paula, eu vou te levar aí. Merece fazer propaganda, merece. Atendimento top. Eu já fiz no meu stories propaganda. E ela não só levou, como ela levou um brinde pra mim. Ai, que fofa. E aí, isso... Então, a próxima você pode falar que eu que indiquei a Perfumaria Beijo, que eu também quero brinde. Olha, mas eu vou falar um negócio. A gente tem esses bloqueios mesmo, né? Já vou me chamar de blogueirinha, eu tô feia. Quando a gente tira o foco da gente, não me interessa. Eu sou assim no offline. Se você me encontrar na rua, como acontece aqui em Niterói Pequeno, então vira e mexe, eu tô no supermercado, banco, teatro. Você, Paula Tebet, eu gostaria de fazer um curso. Poxa, eu sou sua fã. Falei, gente, fã-clube é sacanagem. Aí eu tô sempre assim, de chinelo, tô de moletom, tô assim, sempre tirar o cabelo. Então, você nunca vai me ver
mega maquiada, né? Eu adoro estar bonita, maquiada em evento, palestra, aniversário, gosto de botar cílio, gosto de botar, né, uma maquiagem, mas sempre eu gosto de me ver ali. Eu saí na capa de uma revista agora, né, de Londres, olha que chique, que foi, já teve a Oprah, a Rainha Elizabeth, a Michelle Obama na capa, tudo com autorização, e agora tem Paula Davis, que metida. E aí, eu quando fui me botar, né, que eu saí como Brazilian Queen of Social Media, né, por causa do conteúdo autêntico e tal, eu falei, ó, a única coisa que eu não quero é não ser eu na foto, né? Então, assim, eu quero que a maquiagem, ela seja, assim, pra me dar um ar de saudável, mas eu quero me ver na foto. Então, já fui logo mostrando o tipo de maquiagem que eu me reconheço. Aconteceu de um evento super importante há pouco tempo, né, antes da pandemia, que eu palestrei no Rio e BH, que é a maior plataforma de casamento do mundo, que um desses dois, eu fiquei assim, com cara de mais velha, não tinha nada a ver comigo, fizeram um monte de coisa no meu cabelo, eu falei no início, eu não me reconheci ali, então não é legal. Eu acho que ser você no online quem você é no offline, isso conecta, né, uma verdade, isso gera um relacionamento verdadeiro, né, porque se mentira tem perna curta, imagina na internet, né, Fê? E eu acho que a gente fala um pouco disso, né? Quando a gente pensou no projeto Como Você Se Vê, Como Você Se Mostra, era exatamente para a gente começar a pensar o que de verdade faz com que a gente se enxergue, né? Porque a gente fala, né? Hoje, o que as pessoas vão achar? Ou eu nem sei tanto sobre isso. A gente tem um lugar dentro da gente, né? Que é um lugar da exigência, que se tem... uma grande trava que a gente carrega é a exigência, que faz com que a gente só possa ir para o baile quando a gente está perfeito. Né? E a gente acha, né, que a mídia social, principalmente eu acho que a galera da geração mais velha tem muito a mídia social quase como uma TV, né? Então eu vou aparecer na TV. E aí tem essa coisa de eu ter que estar muito arrumado, de eu estar perfeito. Então esse juiz que a gente carrega dentro da gente não é sobre o olhar do outro. É sobre como a gente olha pra gente mesmo. Então, muitas das coisas que a gente se coloca, e a mulher ela é craque nisso, a gente tem muito essa coisa de de se arrumar, de estar toda arrumada. E alguém fala, nossa, como você tá linda. E você fala, imagina essa roupa tão velha. Né? Então, a gente desfaz. A Penélope, da mitologia, ela fazia isso, né? Ela tecia o tapete de dia e ela desfazia à noite para nunca chegar lá. Então, a gente tem muito essa característica que a gente precisa cuidar. Muito do que a gente tece de dia, a gente desfaz à noite. Então, você trabalha, você se esforça, alguém elogia o seu trabalho, e aí você fala, não, mas foi tão facinho. A gente está sempre desfazendo daquilo que a gente fez. E aí a gente tem muita dificuldade de se mostrar. As pesquisas, elas dizem que desde o início, a menina, quando ela está brincando, por exemplo, e uma outra amiga, acontece alguma coisa na brincadeira e uma outra amiga briga, todo mundo, a brincadeira acaba das meninas, né? Os meninos, quando eles estão brincando, jogando futebol e aí tem uma briga, o que acontece? Cartão vermelho, aquele que estava errado sai, vida que segue, né? Então a gente personifica muitas coisas, a gente coloca tudo... Isso que a Paula trouxe é muito importante. Quando a gente tem esse viés de contribuição, tudo isso muda, porque não é mais você que está no centro. Mas quando a gente fica tão preocupado com esse viés de exigência que você coloca, e aí você se trava, porque você não pensa sobre como comunicar isso. Agora, eu acabei de viver isso nesse grupo Mulheres de Fé, porque eu precisava de depoimentos, eu já recebi milhares de depoimentos, só que agora eu precisava em vídeo. Aí todo mundo bloqueou, porque... Olha só, dica, especialista em mídias sociais para você conseguir ter vídeos da sua audiência, do seu cliente, de quem já escreve te agradecendo. Você faz um sorteio, Fê. Vai ganhar o sorteio, aquele vídeo, eu vou sortear dentre as pessoas que fizeram o vídeo.
Seja um livro, seja uma consultoria, seja um atendimento. Sim. Mas como esse era uma coisa de um testemunho muito da vida da pessoa, eu queria muito que elas pudessem fazer isso pensando no que elas iam trazer, assim, né? Não queria uma pressão, mas eu já vi que eu vou ter que usar outra coisa, né? Mas por que eu tô contando isso? Porque a gente tem muito bloqueio em se expor. A gente tem muito bloqueio em como a gente mostra aquilo que a gente possui de mais precioso. Ontem mesmo eu estava fazendo uma live que eu perguntei qual é o seu melhor. Qual é o seu melhor? E às vezes a gente se retrai. Eu comecei falando o que a gente precisa melhorar. E todo mundo precisa melhorar. Mas aí quando vai falar o que é o seu melhor, a gente retrai. Então, se a gente reconhece que a gente precisa crescer e isso é rápido para nós, talvez se eu perguntar assim, alguém aqui precisa melhorar, todo mundo vai levantar a mão. Agora, quando eu pergunto qual é o seu melhor, a gente retrai. Porque a gente tem uma dificuldade em a gente assumir isso. Por que é autoestima, né? A gente fala como se fosse uma coisa dada. Autoestima é como você se estima, como você tem ali um cuidado com você. A estima, qual é o apreço, qual é o valor que você tem. E a gente olha sempre desqualificando, porque a gente está sempre olhando o que falta e não o que a gente possui. Eu costumo dizer, fazer muito aquela comparação da história da Cinderela, né? Eu até escrevi esses dias um post sobre isso agora, no Dia das Mulheres. Eu tenho um texto que chama de Sapatinho Reserva da Cinderela, porque fala isso, né? Tinha uma exigência era a gata borralheira, e tem uma exigência para ela estar no baile, ela tem que estar perfeita. E aí, quando ela leva um tombo na escada, porque ela foge, né? Essa perfeição que só dura até meia-noite, essa sensação que a gente tem que precisa fugir disso. Aí ela perde o sapato lá, né? Que eu falo que essa coisa de perder o sapatinho na escada é muito coisa da Walt Disney. Na verdade, ela levou um escorregão, ela era super atrapalhada, né? E aí, quando o cara chega lá com o sapato, uma irmã, no original, corta um pedaço do pé. Então, quantas vezes a gente amputa partes nossas para caber num molde alheio, naquilo que o outro fala que a gente tem que ser, naquilo que, talvez até o padrão das mídias diz que você tem que ser. E a outra, ela vai lá e se segura toda naquele sapato até que quebra o sapato, né? Eu falo que ele era propositalmente de cristal, porque não era para quem assumisse o trono, não era quem coubesse naquele sapato. Mas o que acontece é que a Cinderela fala, eu tenho outro sapato. Então, quem assume o seu lugar, inclusive isso com autenticidade, inclusive nas redes sociais, que o que gera engajamento é aquele que carrega o próprio sapato, que não vai entrar no molde do que o outro quer para você. Isso não significa dizer, porque eu acho que aí a gente confunde um tanto. Eu vejo tantas pessoas falando, agora eu penso menos no outro, agora eu tô fazendo mais, eu não tô nem ligando pro que você tá falando, é igual aquela música sertaneja que fala, tô te ligando pra falar que eu te esqueci, né? Então quando eu tô te ligando pra falar que eu te esqueci, eu não te esqueci. Enquanto a gente precisa se livrar do outro, a gente não é de verdade livre, né? De você poder se encher de tudo que você tem. Então, como o nosso espelho é duro com a gente. Porque muitas vezes a gente não está olhando mesmo para nós, a gente está olhando num padrão que a gente estabeleceu. As pesquisas mostram que a menina ela tem uma queda vertiginosa na autoestima dela quando ela entra na adolescência. Por quê? Porque ela começa a se comparar. Então a gente tem muito essa coisa do espelho, espelho meu, mas sem olhar pra gente. A gente fala, tem alguém mais bela do que eu? Tem alguém que sabe mais do que eu? E aí a gente olha para o nosso padrão do que tinha que ser, do que a gente já tinha que saber falar, do que a gente já tinha que estar fazendo. Todo esse tinha que, né? O Freud fala, esse ego ideal massacra tudo aquilo que a gente é. E aí a gente começa a se retrair e tem muita dificuldade de se mostrar, da gente se expor, da gente se colocar, da gente inclusive poder contar para o outro o bom que a gente tem, da gente poder ter reconhecimento, que é algo que a gente busca tanto. Mas nós mesmos somos as primeiras a falar, ai, engordei. Não, você viu que eu engordei? Você já chega falando, né? A gente já, nossa, mas você viu essa espinha que eu tô... A gente é a primeira que começa a fazer propaganda negativa da gente mesma. A gente tem muita dificuldade em mostrar o nosso melhor. Eu passei por isso, né, Fê? Assim, em vários momentos assim, da minha
da minha trajetória, né? Vários momentos, né? Que quando a gente começa a se conhecer, fazer esse trabalho de desenvolvimento pessoal, porque isso é tão verdade que quando a gente não faz esse trabalho de desenvolvimento pessoal, você não consegue ter sucesso. Você não vai ter sucesso sem ter, né, se conhecer. É tão importante isso, só vai vendo quando você está nesse processo, né? E aí eu comecei a lembrar de muitas coisas, né? Uma delas, que eu fiz jornalismo, entrei em 99, foi a minha primeira formação, depois fiz MBA em marketing digital. Eu queria o jornalismo para ser repórter de televisão. Eu fiz curso de telejornalismo, eu fiz teatro, fui desencorajada. Pessoas falando, né, professor, que eu não tinha talento nem para teatro, nem para repórter. E eu, assim, eu peguei isso para mim. Para mim, eu realmente, isso até há pouco tempo. E não me incomodou, trabalhei com uma porção de coisa dentro da área e amo, sempre amei o que eu faço, sempre fiz com amor. Desde atender telefone na Rádio Jovem Pan até os dias de hoje, como palestrante, criador de conteúdo, sempre fiz com muita vontade. Eu não me lembro de estar em um trabalho que eu não tenha amado. Quando chegou no momento que talvez eu não esteja sendo produtiva ou não aprendendo, eu dava tchau, agradecia e deixava as portas abertas. E aí, fui indo para o outro lado e tal, até que comecei a trabalhar o marketing, e também no marketing eu não me via como especialista, eu não me via na frente da marca, eu como marca, porque já tem muita gente que sabe muito. E Tomás, meu marido, ficava, Paulo, mas todo mundo te pede consultoria, mas todo mundo faz isso, mas você sabe pra caramba, você gera resultado, olha o que você fez pra mim, olha. E sempre foi um trabalho à parte. Há uns 7 anos, quando veio o Snapchat, eu comecei a treinar o meu pânico de vídeo no Snapchat. Então, as historinhas que começaram lá, que hoje tem em tudo quanto é lugar, YouTube, Twitter, até LinkedIn tem stories, WhatsApp, Pinterest, tudo tem stories. Em breve tudo vai ter TikTok, né? O YouTube já lançou shorts. Aqui o Reels provavelmente vai ser o novo stories. O novo stories, né? O Reels vai virar um TikTok aqui dentro. Talvez não tenha mais stories, muita coisa aí vindo, mas a gente tem que se adaptar. E eu comecei a aceitar. E meu primeiro projeto foi trabalhar as redes sociais de um projeto chamado Música Brasilis, do BNDES, da cravista incrível, a Rosana Lanzelotti, e começou a pintar. Hoje eu não faço gestão, né, de mídias sociais, eu só dou palestra, treinamento, tenho cursos online e crio conteúdo em vídeos. E esse foi um processo também de entender que eu tinha profissionais que sabiam, eu também sou uma delas, e tá bom, não vou atender 150 milhões de brasileiros, tá tudo bem. Quem se conectar com a maneira que eu falo, mais informal, de maneira prática, leve, descontraída, beleza. Quem não, também tá ótimo, né? E aí depois passei por outra aceitação de pessoas que não curtem, porque existem pessoas que não curtem e falam que não curtem, né? A internet tá aí com um monte de gente que tem coragem nos bastidores, haters, né, que são, para mim, pessoa infeliz, né? Hoje eu acho muito engraçado. Não pode falar de tudo. Pode falar que Paula tava com meleca, a mãe de Paula é babaca, não sei quem é filha da mãe. Eu não tô nem aí. Eu entro como se fosse uma brincadeira. No meu canal do YouTube, as minhas respostas são as melhores. Vocês vão se divertir olhando lá. Mas, graças a Deus, hater tem nem 1% de hater. Graças a Deus, eu agradeço por ter uma audiência bem bacana aí, que tem gerado resultado com o que eu passo. E aí, esse foi um dos pontos, porque quando você recebe um comentário negativo, aquilo incomoda. Você recebe 10 mil positivos, mas umzinho, você fica ali focada naquela merda. Você fica ali, mas depois de um tempo, isso não importa mais. Se você for no meu site, você vai ver quantos depoimentos profissionais de empresas. Se você for no meu LinkedIn, você vai ver muitos depoimentos. Se você for aqui no meu destaque do Instagram, você vai ver muitos depoimentos. Então, assim, comentários, graças a Deus, eu passei. E por último, o último depoimento sobre isso, que foi a grande virada da minha trajetória, foi quando eu resolvi arriscar e fazer conteúdo de humor, que era uma coisa que eu sempre quis, que eu sou assim, né? A Fernanda falou que não consegue falar comigo sem rir. É lógico que eu não sou engraçada sempre, né, gente? A gente é piada sem graça. Mas eu tenho essa minha pegada, meus amigos que me conhecem desde a infância, de ser brincalhona. Só que eu tinha bloqueio e achava que as marcas e empresas não iam me levar a sério, eu não ia ser contratada se eu utilizasse essa linguagem, se eu utilizasse o humor. Quando eu resolvi testar de uma coisa que eu tinha achado super sem graça, mas eu falei, não custa nada tentar, meu design me encorajou, que ele também não tinha achado tanta graça, foi o ponto alto,
foi o que viralizou no LinkedIn, e 5 profissionais do LinkedIn em outros lugares do mundo e no Brasil falaram: continue, nunca vi um conteúdo como esse, de humor numa plataforma profissional. Isso me abriu N portas. Fui contratada para palestrar para 1.000 empresários, com gente que eu admiro. Eu ia palestrar em Nova York, por causa da pandemia foi adiado, com Leandro Carnal, com Nina Silva, com gente que, assim... Nina Silva ia ser outro evento em Minas Gerais, em BH, Minas, né? Num evento do It Now. Mas, assim, tanta gente, Mark Tawil, que, assim, por eu ser eu só fiz isso. Só fui eu. Eu só fiz, ensinei de uma maneira descontraída, e várias marcas eu já tenho no meu portfólio. Acho que 6 marcas grandes que eu criei vídeos, seja institucional, de formato de personagens e sketches, e gravei um outro hoje para startup. Isso está crescendo. Mandei uma proposta para um banco, ó, quem sabe. Tem coisas aí bem legais, porque eu fui eu. Eu aceitei minha identidade. Mas olha que legal, né? O que a Paula tá trazendo aí pra gente, né? Porque eu acho que tem muitos insights nessa história da Paula. A Paula, ela tá dizendo, a primeira coisa que ela pensava é que tinha muita gente fazendo, né? E toda vez a gente pode pensar, mas tem gente que faz melhor que eu, né? Mas qual é o meu melhor? Mas isso nem é tão bom assim. Então, esse nosso padrão de perfeição, de exigência, faz com que a gente se massacre, nem ache que é tão bom assim. Eu tenho uma frase que eu repito muito, que é: ser único não é ser exclusivo. Ser único não é ser exclusivo, tem mais gente. Eu tenho uma frase também, Fê: seja você que a mágica acontece. É isso, né? Então, quando a gente pode saber que tem mais gente que fala sobre autoestima, mas não do jeito meu, né? Tem mais gente que fala de mídia social, mas não do jeito da Paula. Então, o que a gente faz é substituível, o como não. Então, é como se a gente fosse um grande pomar e cada um tem um fruto diferente. Se você é uma manga e você fica querendo ser um limão, você vai ficar puto que você tá crescendo. Você vai falar: nossa, mas por que eu tô ficando de um tamanho estranho? Eu tô ficando amarelo, né? Mas uma manga verde pequena é ruim, amarga. Então, quando a gente tenta ser outra coisa que não a gente mesmo, a gente começa a gente sai do nosso melhor, a gente começa a se massacrar de um jeito que faz com que a gente não consiga ficar naquele lugar, ou a gente fique muito insatisfeita com a gente mesmo. Então, acho que essa é a primeira sacada. Tem um monte de gente que tem os mesmos talentos que você, tem os mesmos dons que você, mas o jeito que você vai expressar isso é único. A gente não precisa ser exclusivo, a gente não precisa que só exista a gente, mas a gente precisa poder assumir essa unicidade. Aí eu acho que é isso que a Paula fala, de como ela foi aos poucos assumindo cada vez mais, sem esse medo do: mas será que as pessoas vão achar isso tonto? Será que ela foi tirando o e se, né? Eu fiz uma palestra esses dias que falei muito do e se. Então, como eu posso sair desse e se o outro achar isso, e se... Mas e se eu for eu mesma? Porque no fundo, a gente só pode ser a gente. Então, quando a gente pode ser o nosso melhor, com todas as nossas características, com o nosso jeito de fazer, de falar, né? Hoje a Paula, eu morri de rir que ela estava gravando um story falando assim: hoje eu vou falar com a Fer, né? Até falando Fer, porque é assim o jeito que eu falo. Então, como a gente pode assumir cada pedacinho nosso, cada pedacinho, para a gente poder estar no nosso melhor formato, né? A Mel falou aqui, eu não consigo, tenho milhões de vídeos que eu não posto por vergonha, né? Porque muitas vezes a vergonha é essa trava que tá sempre olhando de fora, o que ainda não tá perfeito, é o nosso em si. Muitas vezes a nossa vergonha, ela não nos protege, ao contrário, ela tá sempre olhando do lado de fora de um jeito perfeito, achando que vai ter uma forma perfeita de falar, um jeito que é aquele jeito, né? Então isso faz com que isso vá travando a gente, que a gente não entregue o nosso melhor. A gente está falando aqui de como até se mostrar nas mídias sociais. A Paula está falando do caminho dela.
Eu contei para vocês que o primeiro vídeo eu gravei por causa da Paula, mas eu tinha uma dificuldade enorme de fazer story, né? Porque eu achava meio Xuxa. Agora eu nem posso falar isso, que agora eu palestrei na Espaço Laser, que é da Xuxa, né? Mas eu achava meio Xuxa. E aí eu fui tomar um café com o Vitor Damasio, né? Que a Paula também sempre falou muito dele. E aí eu fui tomar um café com ele falou, por que você não grava story? Eu falei, porque eu não quero ser a Xuxa. Ai, oi, gente, tô aqui fazendo isso. Ele falou, é só não fazer que nem a Xuxa. E aí aquilo era uma coisa tão óbvia, mas aquilo me tocou de um jeito, né? Que eu achava que quem falava por um celular era quem falava por um espelho, né? E aí ele falou, você não falou pra mim que você quer impactar pessoas. Isso aí é uma voz que tá colocando na sua cabeça, inclusive para impedir o seu propósito. Eu saí daquele café com um incômodo tão grande, mas eu precisava fazer alguma coisa com isso. E aí ele falou, então vamos fazer um pacto, só grava um story se você achar que você está contribuindo, não é isso que você está falando? E aí eu comecei a entender quantas travas a gente coloca que impedem a gente, inclusive da gente entregar o nosso melhor para o outro. Quantas travas talvez impediam a Paula ou você, Mel, né, de poder contribuir com as pessoas, delas poderem ter maior conhecimento. Então, acho que quando a gente muda essa chave, né, e hoje que eu trabalho tanto com propósito, isso faz muito sentido para mim, quando a gente se expõe à responsabilidade de você não colocar o que você tem é muito maior do que de você colocar. Deixar de compartilhar, né? Deixar de concluir. Eu sempre conto a história de uma palestra que eu dei e a hora que acabou, uma senhora chorou a palestra inteira e a hora que acabou eu fui lá abraçar ela. E aí ela chamava Dona Nilceia, eu não a conhecia, e ela falou para mim, Fernanda, eu queria te contar que quando eu tava fazendo quimioterapia, o que me fez continuar era assistir seus vídeos de madrugada. Olha isso. Né? E aí, só que eu não sei, nem sabia o que responder para ela. Eu entrei no táxi dura, assim, a hora que acabou, e eu cheguei na minha casa, escrevi um post-it, Dona Nilceia, e colei no meu computador. Para que eu lembrasse, todas as vezes que eu falasse, hoje eu não tenho o que falar, mas hoje eu não tô bem, que tinha a Dona Nilceia do outro lado. Então eu acho que a gente precisa olhar para nós e pensar, tem alguém do outro lado que precisa dos dons que a gente carrega, que precisa Aí você fala, mas outra pessoa pode ter, mas de repente hoje foi dado para você, essa pessoa foi confiada a você. Tem milhões de pessoas que falam de mídia social, tem milhões de pessoas, né, que falam sobre autoestima, mas hoje vocês estão conectadas aqui com a gente nesse tempo. Então acho que é cada um, né? Isso que a Paula falou, não precisa ser 150 milhões de pessoas, é cada um, como a gente pode ir fazendo isso direcionado para alguém. Então hoje, todos os dias que eu preciso fazer, a Dona Nilceia ainda me impulsiona. Você falou, né, da gente ser diferente, cada um tem sua forma, né, e nem todo mundo vai se conectar e tudo bem, nem todo mundo, né, vai. Teve um menino, né, que as pessoas têm essa necessidade de ir lá comentar quando não gosta. É uma energia tão ruim, né, você tirar o seu tempo, que é tão escasso, é o que a gente mais quer, para ir lá no post de alguém falar algo que não seja positivo, né? Se ele soubesse que isso retorna igual, né? Tão ruim isso. Mas uma vez uma pessoa escreveu assim, só eu que não acho graça? Eu respondi, não, deve ter muita gente que não acha graça. E tá tudo bem. Aí ele ficou sem graça, não imaginava que eu fosse responder, que eu respondo a todo mundo, apesar de eu estar em todas as redes sociais com frequência, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, podcast, blog post, artigo no LinkedIn, sou colunista da revista High Profile, por aí vai, palestra, dou consultoria, tenho filha, mas eu mesma não tenho uma equipe que responde, sou eu, 3 e-mails, 2 WhatsApp com 3 mil pessoas, sou eu, Paula Tebet. E eu respondi, aí ele falou, olha, mas eu gosto de você. Eu falei, não tem problema, assim, como que a pessoa para escrever, né, que não gostou? A gente não vai se conectar com todo mundo. E agora outra coisa também interessante é que assim, fulano sabe mais que eu. E sempre vai ter gente que sabe mais que a gente. Ainda bem que a gente pode se inspirar, estar perto, aprender. Imagina,
Claro que quantas pessoas ontem eu citei na live, umas 10, só no Brasil, que eu admiro, que é do meu segmento, que eu quero estar perto, que eu virei amiga. Esses dias até eu tava falando, quem me ligou foi o Bruno Gimenez, sabe? O Bruno Gimenez, que é o querido. O Bruno falou assim, Paula, você não fez isso aqui e deu certo? Há mais de um ano atrás. Eu falei, não gastou nada? Não. Por que você não fez de novo? Tipo assim, foi igual o Vitor falou pra você, é umas perguntas básicas. Por que eu não fiz? Tipo assim, caraca, um troço deu certo. A nossa correria, né, de tentar entregar o nosso melhor, de fazer tanta coisa, às vezes a gente não para. Isso há algum tempo, né, alguns anos já comecei a, agora mais, de um ano para cá mais, um pouco mais de um ano, meditar, ter esse momento de silêncio, né, de visualização, porque não dá, senão a gente realmente pira, né, a gente precisa disso, né. Eu tinha meu silêncio na prece, na oração, mas assim, tem que ter um silêncio, como se diz, focado, né, um silêncio ali, não só para dormir. Um ócio criativo, né? Um ócio criativo. Exatamente. Mas eu acho que a Paula tá falando uma coisa importante que eu lembrei de duas histórias, né? A gente dá muita atenção para quem olha o defeito e a gente dá pouco peso para quem olha o valor. Por que a gente faz isso, né? Bateu, doeu, leva que é teu. Primeiro porque a gente não admite o defeito. Quando a Paula diz assim, não, tem mais gente que não acha graça. Ela está admitindo que vai ter graça e tudo bem não ter às vezes, né? É isso que ela falou, acabou de falar aqui. Eu sou engraçada, mas às vezes faço piada sem graça. Como a gente pode admitir que a gente é inteiro? A grande questão da síndrome do impostor, que muitas vezes as mulheres carregam, é porque a gente acha que a gente tem que ser só bom. E aí você vem de ser só boa. E aí quando você tem falha, aí você fala, cara, então era mentira o bom que eu vendi. Não, você tem coisas boas, mas você também tem coisas... Tem falhas, tem fraquezas. Como a gente pode primeiro admitir isso? E aí eu lembrei de duas histórias, né? Uma é que tinha um vagalume e ele estava fugindo de uma cobra que queria pegar ele. E aí a cobra ia lá e ele desviava da cobra, mas teve um dia que ele viu que ele não ia conseguir fugir da cobra. E aí ele falou, tá bom, eu me rendo, mas olha só, dona cobra, antes de você me comer, eu preciso que você me responda uma coisa. Porque se você sabe que eu não sou da sua cadeia alimentar, por que você quer me comer? Aí ela virou para ele e falou, pelo simples fato que eu não suporto ver você brilhar. Então, tô vendo o Luciano aqui, que prazer. É um pouco disso. Quando a gente tem luz, isso vai iluminar muitas pessoas, mas aquelas que têm dificuldade de ficar na luz, elas vão fazer assim, né? Quando você acaba de acordar e tem luz, você repele isso. Então, por que a gente pode não personificar? Que é a segunda história que eu lembrei. Diz que tinha um mestre andando, e enquanto ele andava, ele viu ali um escorpião se afogando, e ele vai e tira o escorpião morde ele. Aí os discípulos vão lá, ajudam a ele fazer um curativo, e eles continuam caminhando, e na volta ele vê o mesmo escorpião ali se afogando, ele vai lá e pega para tirar o escorpião dali. Aí o discípulo, e o escorpião pica, aí o discípulo falou, sacanagem, né? Agora essa você vai ter que me explicar, né, mestre? A primeira vez tudo bem, mas a segunda, você já sabia que ele ia te picar, por que você fez isso? E aí o mestre virou e falou assim, porque a essência dele é picar e a minha é salvar. Como a gente pode continuar sendo a gente, mesmo que aquilo, talvez o outro não consiga dar uma resposta do seu jeito, o outro não consiga enxergar, porque talvez ele não está conseguindo ainda, e na minha visão da psicologia, na verdade, a pessoa que está atacando, ela está pedindo, é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda, né? Na verdade, ela está ferida, tanto que a hora que a Paula responde, a pessoa, ela fica ali constrangida, quando a gente pode oferecer algo bom para alguém que está atacando pedra, aquela pessoa, talvez, ela só está atacando pedra para falar assim, alguém me vê, alguém me tira desse lugar ruim que eu tô. Eu falo que eu adoro hater, Fê, porque primeiro que hater dá engajamento pra gente, né? Qual é a principal métrica aqui do Instagram, da maioria das redes sociais?
é o comentário. Então, se ele tá comentando, que chova de haters aqui no meu Instagram, né? Segundo, eu até fiz um post há pouco tempo dos melhores comentários de haters no meu canal do YouTube. Eu botei aqui em formato carrossel, os 10 melhores. Respondo eles lá no YouTube. Já falaram que meu sorriso parece que o jogador Firmino. Não sei nem quem é Firmino. Eu fui lá procurar, falei, gente, o cara tem dente de porcelana, o meu não, ó. Tudo certinho aqui, mas não tem nada de porcelana. Mas assim, eu sempre brinco, já passei, eu acho que é um processo mesmo da gente focar no que interessa, entendeu? Focar na sua mensagem. Enquanto tiver pessoas me agradecendo e assim, sem querer, Fernanda me conhece, sem querer ficar falando de mim, mas diariamente eu tenho feedback positivo sobre uma palestra, sobre um conteúdo, sobre um treinamento. Hoje mesmo eu tô com 2 grupos abertos no WhatsApp, dando dicas gratuitas, tirando dúvidas sobre rede social. Até amanhã, tô a semana toda, então abro em alguns momentos do dia. Isso é cansativo, óbvio, né? Eu vou respondendo 2 grupos, sei lá, 300 pessoas no total. E uma pessoa falou que com uma dica que eu dei essa semana lá, já gerou não sei quanto de engajamento, de resultado. Sim, uma ação que eu fiz por causa da Semana da Mulher, né? E todo ano, quem já me conhece sabe que eu faço ações gratuitas. Claro que eu falei também que ia ter uma oferta há um ano estão me pedindo mentoria individual, eu não tenho feito por conta de muito trabalho e vou abrir algumas vagas, não tem como, nem metade dessa galera tem como ajudar, infelizmente, imagina. E não é em grupo, como é individual, pouquinhas pessoas que vão conseguir fechar, mas eu sempre faço isso. Aliás, eu dou conteúdo gratuito bizarramente nessa internet, né? Corre no meu canal do YouTube, vocês vão ver. Tem muita coisa, mas é importante a gente se aceitar para continuar, né? Continuar levando o nosso propósito, seguindo, né, o nosso propósito e compartilhando. Não tem como a gente se realizar sem ajudar pessoas, não tem como a gente chegar longe. A gente pode até ir mais rápido sozinho, mas longe mesmo só esse trabalho em grupo, né? Cada um tem sua peculiaridade, suas qualidades. Queria só agradecer, eu adorei o comentário da Larissa. Eu me amarro na forma que a Paula entrega o conteúdo, me divirto demais e aprendo mais ainda. Obrigada, já não aguentava ver tanta gente fazendo a mesma coisa. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Tem muita gente do bem aqui, né? Muito bom. Quando a gente também pode entregar e as pessoas receberem, né? E a gente pode compartilhar e isso vai crescendo. Então, acho que isso é muito importante, como a gente pode focar. Por isso que como a gente se vê é tão importante, porque aí a gente vai focar naquilo que a gente se mostra, não só para que o outro goste de mim. Existe uma pirâmide, né, de maturidade, de consciência que fala que você pode ser movido pelo medo, você pode ser movido pela aceitação, você pode ser movido por reconhecimento e desenvolvimento pessoal, você pode ser movido por contribuição, que é a parte mais alta dessa pirâmide. Então, se você é movido por medo, você vai fazer as coisas para que ou coisas não aconteçam, você vai retrair, né? Ou a maioria das pessoas hoje, elas estão no segundo patamar, que é por aceitação, e como a gente já fala, redes sociais, né? Então a gente está num lugar social, então a gente busca aceitação, isso é normal, mas se eu sou movido por aceitação, eu vou só pensar em falar o que o outro vai gostar, o que alguém vai achar algo bom de mim, né? Então eu vou ficar focado na aceitação, ou não vou fazer, eu vou deixar de ser eu por conta da aceitação. Então muitas vezes a gente está parado ali, você coloca muito valor no outro, mas para voltar para você, porque você está ali pensando em você. Eu dei uma consultoria para uma pessoa que ela estava fazendo um trabalho, inclusive com mulheres, e aí antes dela entrar no evento dela, ela me chamou, né? E aí eu falei, qual que é o teu propósito para esse evento, né? E aí ela me disse que as pessoas adorem meu projeto. Falei, bom, então tá tudo voltado para você.
Meu Deus. Né? Tá tudo voltado para você, você não tá entregando nada, você não tá, a energia tá voltando para você, é puro ego nesse sentido. Você precisa focar em alguma coisa que você quer gerar nos outros. O que você quer gerar no outro, né? Acho que essa é a grande pergunta do propósito. O que você quer gerar no outro? Então, quando a gente pode pensar isso, a gente sai desse viés da nossa necessidade de aceitação, né? E a gente vai para esse lugar da gente poder contribuir, e isso vai nos mover de uma forma muito diferente. Quando a gente contribui, a gente consegue fazer, o seu medo vai embora, porque você está tão focado na contribuição que o medo fica pequeno. É claro que toda vez que eu entro num palco eu tenho frio na barriga, então é normal isso, eu vou com medo mesmo. Então a Suzy, ela diz assim, aquela do agilidade emocional, ela fala, coragem é pôr o medo em movimento. Eu gosto muito disso, né? Então a gente tem que botar o medo em movimento. Não é acabar com medo. O medo vai existir, a gente tem que saber viver, né? Sim, vamos fazer com medo mesmo. Isso não paralise, né? Sim. Quantas vezes eu lembro, eu fiz uma palestra de 15 minutos em inglês para um eu evento lembro, a Paula estava em pânico para essa palestra. Pânico. Não, eu não sei como. E agora eu devo fazer uma palestra de 1 hora na faculdade de moda do RuPaul, sabe? O WhatsApp tá firme e forte, então, Paulo. Eu não tô não com o WhatsApp, não. Saiu? Não, eles são meus parceiros, é que eu não tenho tempo de fazer aula no WhatsApp. Eu tô fazendo particular 3 vezes a semana, porque na conversação, porque não dá para ir no curso. Isso, muito difícil, cara. Essa rotina tá muito difícil. Com filha, se alfabetizando, aquela loucura. Paula nem dorme. Você ainda não dorme? Não, eu durmo mais, Fê. Uhul, gente, Paula não dormia nunca. Eu comecei a dormir na pandemia, eu acho. Que bom, que bom. Não, melhorei muito, assim. Já tá na hora de ter outro. Para poder voltar a minha rotina. Não, mas eu tô dormindo melhor, assim. Na verdade, eu nunca tive insônia, né? A questão da pequena, né? Quando dá, eu boto a cabeça no travesseiro e vou. E também eu trabalho muito. Então, quando ela dorme, eu volto a trabalhar, né? A ler, a estudar. Eu nem tenho televisão. Desde quando ela tava na barriga, eu não vejo televisão aberta, fechada. Eu não tenho isso. Eu tenho Netflix, Disney Plus e Prime. Muito também por causa dela. Eu vejo muito documentário, série. Eu vejo coisas mais ligadas a trabalho mesmo. Não que eu não ache errado, não, tá, gente? É porque eu tenho meu lazer e são outros. Mas é porque quando tem um tempo, eu prefiro produzir conteúdo, escrever, ler, fazer alguns cursos, né? Porque a gente acaba deixando algumas coisas para fazer, a pandemia enrolou. Mas é isso. Fê, a gente tá chegando ao fim aqui. Eu tava aqui falando, não sei nem que oração, tentei ligar o computador. É 7:55, né? Apesar do boa, né? Sempre boa. Daqui a Paula falava assim, Fernanda, você pega a agenda no mínimo 4 horas. Paula, vamos fazer das 8 às 10. Não, 8 às 10 não, Fernanda, no mínimo 4 horas. Vai ter muito conteúdo, vai ter muito assunto, a gente vai ter que fazer render. A gente vai ter que fazer também uma reunião, né? Porque a gente não se vê há tanto tempo. Você tá em Niterói, não? Não, acabei de ouvir seu áudio, não tô em Niterói. Tô em Represa Jurumirim. Tá, depois a gente se fala disso aí. Mas antes eu queria te agradecer. E eu vou falar, fica aí, gente, que eu vou dar uns recadinhos finais legais aqui. Muito obrigada, Fê, pelo seu tempo, pela sua dedicação, pelo seu conhecimento, pelo seu dom aqui com a minha audiência. Eu sei que a sua também tá junto e misturada. Isso é tão bom. Pessoas do bem. Tem outra frase que eu gosto. Pessoas do bem se conectam. Você sabe disso, que eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, tô morrendo de saudade. E você é uma pessoa que eu indico para todo mundo, seja para acompanhar, seja para estar perto, para aprender, para ser paciente, para ser cliente. Sim, eu recebo suas indicações sempre, é uma alegria. Eu queria só me apresentar para sua audiência, né? Quem viu. Tem mulher de fé aí, gente? Quem é mulher de fé? Tem mulher de fé, diz aí, ó, vai botando um joinha. Galera que veio da fé aqui. Eu sou Paula Tebet, sou especialista em mídias sociais. Hoje eu atuo como criadora de conteúdo em vídeo para algumas marcas, faço vídeo profissional, vídeo em formato de personagens, sketches. Sou palestrante, já palestrei em 4 cidades no mundo e várias fora do Brasil, né? E várias aqui no Brasil, algumas com a Fernanda, São Paulo, Salvador, Rio, Niterói, a gente já fez coisas juntas e vamos voltar também. Crio conteúdo nas redes sociais, quem quiser se conectar lá no LinkedIn, aqui no Instagram,
lá no YouTube, aonde vocês acharem melhor e se sentirem confortáveis. Então é isso, eu dou treinamento para empresas também, de algumas redes sociais, como Instagram, LinkedIn, TikTok para marcas e profissionais, online no Hotmart. E a Fernanda é minha parceirona aqui, também queria que você falasse um pouquinho, desse um recado final aí. Olha só, muita alegria, viu? Meninas, mulheres de fé que estão aí sempre representando, elas são maravilhosas. Eu sou muito grata a vocês, que a gente possa crescer junto, levar o nosso propósito. E eu acho que o mais importante que eu queria deixar dessa live é exatamente isso, como a gente pode olhar pra gente, que a gente possa se exigir menos no sentido ruim de se massacrar, buscar melhorar mais, é diferente, né? A gente saber que a gente está num processo. Se a gente olha e reconhece o nosso melhor, a gente vai saber que esse melhor não é só para nós, mas que ele vai se multiplicar, que ele vai fluir através de nós. Então, toda a nossa força vai fazer com que não fique preso dentro de nós, né? Uma árvore top é uma árvore que dá frutos, e ela não precisa ficar escondida ali na semente com medo de alguém fazer alguma coisa para ela. Então eu falei esses dias no Mulheres de Fé, quando a árvore ela é pequenininha, qualquer peso que coloca nela corre o risco dela quebrar, dela até morrer, né? Mas quando ela é forte, quando ela é grande, você pode pendurar o que for nela, porque os pesos eles já não forçam tanto mais essa árvore, porque ela já está ali, cheia dela. Então, quando a gente está falando de verdade, de autoestima, não é sobre se achar. A gente fez um evento, eu fiz junto com a Paula, né, para blogueiras do Rio, e eu lembro que eu falei, o que eu vou falar lá sobre empoderamento feminino, né? O que eu vou falar para essas meninas que já se acham? E aí eu fui olhar um pouco para elas, né, tudo que elas traziam, porque elas começaram a anunciar a gente, e eu falei justamente isso, né? A gente precisa saber se a gente está fazendo por uma ferida ou se a gente está fazendo isso por um propósito. Como a gente pode olhar para o melhor que a gente carrega e a gente poder saber que quanto mais essa árvore crescer, sempre vão ter pesos. As coisas são difíceis, mas elas não precisam, a gente precisa ser mais forte, né? A Mel tá aqui e a Renata, né? Ela fala muito isso. A doutora Renata, ela fala isso, que eu não quero que as coisas sejam fáceis, eu quero que a gente seja forte o suficiente para que as coisas difíceis não nos pesem tanto. Então, que a gente possa se fortalecer e que a gente entregue o nosso melhor, que a gente possa mostrar o melhor que a gente carrega, não para que as pessoas só nos aplaudam, não é isso, porque isso passa, mas que de fato a gente mude a vida de alguém, que a gente possa trazer o nosso melhor, porque a gente está aqui para isso, né? Para a gente poder irradiar o bem que a gente carrega. Gratidão a todas vocês, a todo mundo que dedicou esse pouquinho de tempo para estar aqui. Obrigada, Paula. Gente. Obrigada, Amê, a nossa live, como sempre. Não é para ouvir Fernanda, a gente fica aqui, ó. Pode ficar aqui quantas horas agora, Instagram? 4 horas de live? O problema é que tem filha para cuidar, né? A janta, banho pra casa. Se bem que eu tô na casa da mamãe, mamãe com certeza já adiantou o processo aqui. Ajuda muito, minha mãe. Meu Deus, sei como é que seria. Mas, gente, obrigada pela companhia, tá? Pelas mensagens lindas. Obrigada, Fê, pelo seu dom, pela sua amizade. Manda um beijo pra João. Falei com a mamãe hoje. Ela falou, não querem mais envolvimento com a gente, não? É pandemia, né, mãe? Mas Betina falou isso? Não, minha mãe, mas Betina fala, tia Fê Aoki, aquela japonesinha. Sim, uma graça. Ela saudade de vocês. Ó, um beijo pra João. Um beijo grande, beijo, gente. Boa noite. Se vocês quiserem ver também, botar Paula Tebet no YouTube, Fernanda Aoki, tem outro podcast que a gente fez incrível. Todo mundo que vê, adora. Deixa seu comentário lá. Vem da outra live. Coloca lá, tá? Obrigada, gente. Obrigada, Paula. Um beijão. Tchau, gente. Boa noite aí.